Hoje eu estou com um grande amigo, parceiro, esse é parceiro mesmo, né, que recebe a gente com tanto carinho lá no Instituto. Estou aqui com o meu amigo Dr. Antônio Carmino, chefe do Instituto de Criminalística de Barueri. Boa noite, meu querido. Boa noite, Thiago. Eu tenho aí, primeiro agradecer o convite, né? E estamos retribuindo a visita que vocês fizeram lá, vocês fazem lá no Instituto às vezes. Você esteve lá recentemente com o Reinaldo Campos, né? E eu tenho a agradecer, é um prazer, né, estar aqui contigo no seu programa. E um programa bastante interessante que eu assisti alguns programas aí, venho assistindo alguns programas que falam sobre parte policial, ser um advogado, né? Então a gente trabalha junto, né? A gente trabalha, tem ligação aí nos nossos trabalhos, e aí é um prazer estar aqui, estou à disposição aí para uma conversa. Tem um pessoal que sempre fala para mim, assim, poxa, você só entrevista a polícia, tem que entrevistar o que eu gosto. É verdade ou é mentira? A gente está sempre junto, inclusive, o doutor falou aqui do vereador Reinaldo Campos, um grande abraço, um grande parceiro nosso aqui, estamos juntos aqui em todos os sentidos. Estive lá com o Reinaldo visitando o Instituto de Criminalística, fizemos toda uma visita lá, o doutor Antônio apresentou para a gente, abriu a porta, a gente se sentiu verdadeiramente acolhido, lá agradeço por isso. E hoje estamos aqui, fui lá convidá-lo, hoje está aqui, na sala dele tem um monte de caneca atrás dele, tem caneca da Rota, caneca de um monte de batalhão, lá tem do BAEP, falei, vai ter uma caneca do Café com Justiça aí, ó a caneca aqui. Agora vai ter lá também. Agora vai ter lá a caneca também, agora eu vou tomar café lá. Tá convidado pro retorno lá para almoçar com a gente e verdade, teve até almoço. Sim. Gordo nem gosta, né? Um almoço bom lá, né? Maravilhoso. Né? Conheci toda a equipe lá de policiais. Sim. São extremamente focados, equipe de peritos, né? São extremamente focados, fazem um baita de um trabalho. Há um tempo atrás, um amigo me disse assim, que o Estado, a perícia não conseguia trabalhar de uma forma eficaz por causa dos materiais que o Estado fornece. Mas eu vejo que eu fui lá, visitei a delegacia, o Instituto, e realmente vocês estão preparados lá, fazem... Totalmente. Você sabe que a gente teve eu sou perito criminal desde 2008, né? Meu concurso foi em 2008, e a gente, de 2008 para cá, que eu entrei na polícia, a gente teve uma evolução muito grande. A gente, assim, em termos de equipamento, de metodologia de perícia, sim, fator humano nosso melhorou bastante, né? Então a gente passou realmente por um período crítico aí com a questão do material humano, principalmente. Hoje a gente está muito preparado. Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem recebido investimentos e a nossa mudança para Barueri também, né? Que a gente era lotado em Osasco, apesar da nossa área ser uma grande área, mas hoje a gente tem... Hoje o Instituto ele atende qual região? Hoje a gente atende, então vamos começar. Barueri. Eu sei que vocês fazem milagre. Bastante coisa, mas assim, hoje a gente tá bem equipado para atender essa região toda. Então, ó, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Então, todas as ocorrências que envolvam uma perícia nessas 7 cidades, nesses 7 municípios, a gente se desloca ou realiza as perícias aqui. Então a gente atende todas as delegacias dessa circunscrição. A gente atende hoje, a gente trabalha atendendo 34 unidades da Polícia Civil. Inclusive algumas perícias, a própria guarnição leva os materiais lá para a perícia, né? Eu acompanhei isso quando estive lá também. Exatamente. Então a gente tem equipes que trabalham externos, né? E equipes que trabalham internamente. Essas equipes externas, os vestígios coletados no local, ou eles são direcionados à delegacia depois de periciados, ou eles são trazidos aqui para o Instituto para a gente processá-los aqui, tratar essa prova de uma maneira melhor para poder levá-la para o processo de uma maneira idônea, né? E me diz uma coisa,
sempre sonhou em ser perito? Como que chegou a essa posição? Rapaz, falar assim, ó, eu estava no cursinho pré-vestibular lá no interior, que eu sou do interior, né? Um abraço lá para a família toda. De que lugar do interior? Tinga. Ibitinga. Exatamente. E no cursinho pré-vestibular, um professor, Dr. Batóquio, um professor de matemática, um dia, né, a gente conversa sobre, no cursinho pré-vestibular, obviamente o foco é a carreira, né? A gente conversou e ele falou, ó, sou perito criminal, fora ser professor, e aí apresentou uma pasta lá com alguns casos que ele tinha atendido já, né, fotografia ainda analógica, né, e eu comecei a folhear aquela pasta e falei, olha, muito interessante, fiquei encantado com aquelas cenas horrendas que eu vi lá naquela pasta. Eu acho que é igual o dia que eu fui apresentado para Empate Forense. Eles têm uma parceria conosco aqui do Café com Justiça, toda a última sexta é deles, eles trazem os peritos, eles têm peritos em cada área, né? Inclusive, um abraço para todos que estão nos assistindo aí, que eu sei que tem um pessoal em peso da Empate aí assistindo a gente em todas as redes sociais. E quando eu comecei a ver tudo que eles já trabalharam, essas imagens bonitas também de se ver, eu comecei e falei, meu Deus, que negócio interessante, né? Me fascinou realmente. Fascinou tanto que hoje minha esposa já é perita cadastrada no TJ lá com a Empate. Legal, bacana. Então, aí assim, fora isso, né, eu sempre gostei da parte policial. Então, foram assim, a gente acabei unindo o útil ao agradável, escolhendo para me adequar aí na polícia e na carreira de perito criminal, né? A Polícia Civil, onde a gente está, nós temos lá 13 carreiras, né? E uma dessas carreiras é a carreira de perito criminal. Então foi assim onde eu me adequei, onde eu me vi, e realmente estou aqui desde meu concurso foi em 2008, né? Lá se vão 12 anos e sou muito feliz aqui, sou muito apaixonado pelo trabalho. E como que chegou até a posição de chefe? Então, olha, aí eu saindo da academia de polícia, né? Eu fui designado para trabalhar na equipe de Osasco, vim aqui para a equipe de Osasco e trabalhei durante 7 anos no serviço de rua, atendimento de local de crime, né? Eu tenho aí até hoje uns 10 mil atendimentos, né? É trabalho, hein? Bastante. Hoje em dia está menos um pouco, mas a gente, assim, tranquilamente atendia 1000 casos ano, assim, por perito. Hoje, com a vinda de novos peritos, a gente diminuiu um pouquinho, então está em torno de 600, 700 casos por perito, né? Então a gente vim para cá e aí acabou que em 2017 começou a haver uma renovação, né? Houve um grande concurso de peritos criminais, então começou a haver uma renovação, uma aposentadoria de peritos mais antigos, e aí a fila vai andando, você vai ascendendo na carreira, né? E com muito trabalho, muito suor, né? E acabou que em 2018 eu vim a ser assistente do chefe aqui, o Dr. Evandro, que hoje é o diretor do acidente de trânsito, do núcleo de acidente de trânsito em São Paulo. E aí o Dr. Evandro, quando foi convidado, no início do ano passado, foi convidado para ser diretor lá, para ascender mais um degrau na carreira, né? Uma coisa um direcionamento da carreira que já estava acontecendo. Tinha toda a capacidade para isso? Sim, e aí a gente acabou ascendendo para a chefia, né? Mas hoje, aqui no Instituto de Criminalística, eu sou o 4º perito mais antigo. Nós contamos aqui hoje com 23 peritos criminais, né? 23 peritos, mais todo o expediente. São 23 peritos criminais, nós temos 18 fotógrafos técnico-periciais e mais 3 desenhistas técnico-periciais, que são carreiras policiais no Instituto de Criminalística. Fora isso, a gente tem os auxiliares administrativos, que é o pessoal que mexe com a burocracia. Porque aqui na equipe de Barueri, a gente emite o ano passado nós fechamos o ano com 14.500 laudos expedidos. A região inteira, imagina. Região inteira. Então, para dar conta de toda essa dinâmica de papel, para lá e para cá, e-mail, resposta, processamento de vestígios, a gente precisa ter um corpo aí administrativo grande, porque a quantidade de trabalho é muito grande. A gente trabalha com provas criminais, a gente trabalha com vestígios, com
com elementos que envolveram um crime, então a gente tem que ter todo cuidado no manuseamento dessa prova. Cada vez mais a perícia vem evoluindo, a justiça vem evoluindo no sentido de preservar a prova técnica, de manter uma cadeia de custódia desde o momento da arrecadação dessa prova. Então lá no local ela é lacrada, depois ela vem para cá para ser processada, ela é relacrada depois da perícia. Se houver uma nova perícia, tem que novamente ser embalada num novo lacre e esses lacres anteriores serem preservados. Então houve uma evolução muito grande. Então a gente tem muito trabalho aqui. E aí acabei, na verdade eu falo assim que eu estou chefe, né? Eu sou perito criminal, isso aí ninguém me tira, né? E estou chefe até a hora que a gente aguentar, porque o trabalho você viu lá, né? Que a gente tem uma demanda muito grande. É um expediente muito grande. Inclusive vocês tiveram, eu vi que teve até uma situação em janeiro, infelizmente alagou boa parte ali do centro de Barueri aqui, né? E acabou afetando um pouco o instituto ali. Você sabe que esse ano, o nosso ano já começou complicado. Antes da pandemia a gente já teve uma tempestade, né? Exatamente. Aqui em Barueri, exatamente. Foi uma chuva assim, muito atípica, porque a gente via ali que formava assim, um alagamento não tão grande, que não nos atingia, né? Mas aí quando houve aquele alagamento que acho que foi começo de fevereiro ali, foi uma coisa muito, muito grave, mas aí conseguimos resolver e logo depois veio a pandemia. Aí veio uma complicadinha maior, mas a gente na verdade não parou na pandemia, né? A gente é um serviço policial, é um serviço que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não para. O número de perícias, elas aumentaram ou diminuíram na pandemia? No início elas diminuíram, né? No início elas diminuíram e depois, logo depois de um mês e meio de pandemia, elas voltaram a aumentar, voltaram no ritmo normal. Tráfico voltou. Principalmente tráfico de drogas, né? Que é uma demanda muito grande, né? Só rapidamente te explicando para o pessoal que está assistindo a gente aí como que funciona uma dinâmica de tráfico de drogas, mais ou menos igual a dinâmica de todas as perícias que a gente faz. O indivíduo é pego na rua por uma viatura ostensiva, por exemplo, portando um pó branco. Não pode ser preso por portar um pó branco. Vai levado à delegacia, o delegado de polícia, que é a autoridade, abre o procedimento, o boletim de ocorrência, envia o material para a gente trata esse material aqui, fazendo a perícia, determinando que é cocaína, por exemplo, aquele pó branco, o indivíduo volta para a delegacia e o delegado ratifica uma voz de prisão em flagrante por estar portando um entorpecente. Então esse é mais ou menos o trâmite do nosso serviço. Então as polícias acabam trabalhando juntas, né? Em conjunto. Então você tem a parte ostensiva que revisa a abordagem, a parte judiciária que faz o papel e a parte pericial que dá subsídio para o delegado de polícia poder efetuar a prisão. Hoje, pelo que eu vi lá na nossa visita lá junto com o vereador Reinaldo Campos, a maioria das perícias que são feitas lá no Instituto são sobre droga e armas também, né? Nós temos lá, então a gente faz assim, por ano, vou falar que a gente atende mais ou menos 2.500 perícias de entorpecente, tá? A gente atende umas 3.000 perícias de veículos, né? 3.500 perícias de veículos. Tem veículos também. Muitos veículos que vêm pra gente, porque são três tipos de perícia que a gente faz em veículo, basicamente. Houve um acidente de trânsito com lesão corporal ou uma morte. Então a equipe se desloca até o local para realizar essa perícia e determinar a causa do acidente. Se esse acidente a gente fala que for desmanchado, foi removido os veículos, porque é uma questão de trânsito também. Hoje as grandes cidades a gente não pode, às vezes, preservar um acidente de trânsito para esperar a chegada da perícia, né? Então, às vezes, o acidente de trânsito menos grave, ele é removido do local e os carros são enviados aqui para o Instituto e a gente faz uma perícia nesses veículos. E depois, se necessário, a gente vai até o local para fazer uma perícia indireta no local, né? Então, e uma terceira parte de exames veiculares que a gente faz, que essa é uma parte que eu me especializei, que é a parte de identificação veicular, que são fraudes em veículos adulterados. Então, chassi adulterado, número de motor adulterado. Então o pessoal às vezes comete crime e rouba um veículo, furta, né? E aí faz
um implante, um transplante da numeração do chassi, e aí os veículos com uma suspeita de adulteração vêm aqui para a gente determinar que veículo que é aquele, né? A gente muitas vezes tem sucesso em encontrar o veículo, poder devolver o veículo para o dono original, né? E isso aí também é uma satisfação para a gente de ver o nosso trabalho se voltando para a população. Inclusive a TV Barueri, nós temos parceria aqui com a Visão Total de Barueri, são parceiros nossos aqui e eles já pegaram casos assim, né? A gente até indica para todas as pessoas que forem comprar um carro, é melhor fazer um laudo cautelar completo antes de fazer o de transferência. Com né? certeza, porque ali pega também, né? Sim, com certeza. A gente pega, suspeita, manda pro IC, Exatamente. A pessoa às vezes nem sabe de nada e... Isso é um serviço até importante que foi criado recentemente, né? Que é o serviço de vistoria preliminar, que pode evitar muitas fraudes. Ainda hoje, até um alerta aqui para o pessoal, né? A gente recebe às vezes pessoas que têm uma idoneidade, você vê ali a pessoa que agiu de boa fé, comprou um veículo pelo OLX, pelo Mercado Livre, algumas plataformas aí que obviamente não tem culpa disso, mas aí a pessoa vê uma oportunidade de comprar um veículo, paga o veículo, quando vai fazer a transferência, fazer o laudo cautelar, percebe que o veículo é adulterado, não é aquele veículo. E esse veículo, obviamente, ele tem um outro dono, foi furtado de uma outra pessoa, ele precisa ser devolvido para aquela pessoa. E aí a pessoa acaba perdendo, assim, às vezes é triste de ver, assim, pessoa que pagou lá 30, 40, 50 mil reais num veículo, ter esse veículo perdido de uma hora para outra. Então é muito importante, antes de fazer o pagamento, leve o veículo para uma empresa credenciada. Faz um laudo cautelar completo. Ali com aquele laudo pronto, né, você tem a segurança de que esse veículo é esse veículo mesmo, né? Muitas vezes a pessoa, num afã de comprar, obviamente, você fica, né, tomado por aquele espírito, olha, estou comprando um veículo, que coisa linda, e acaba... Isso é uma das premissas aí do estelionatário, é essa, né? Mostrar aquela coisa bonita, aquele veículo e tal, a pessoa acaba sendo levada e acaba que depois fica no prejuízo, né? Então é importante, às vezes o estelionatário já vem com o laudo pronto, fala que o carro é aprovado, tal, e aí que você vai ver que é um laudo falso, então tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, cada vez mais, né? A gente tem pessoas aí trabalhando com estelionato, tentando vender veículo que não é veículo, e a gente acaba atendendo isso. Então a gente faz lá 2.500 perícias de entorpecentes, umas 3.500 de veículos, umas 2.000 perícias de armas de fogo, né, que é um outro setor que a gente trabalha. Como que é feita a perícia em arma de fogo? Arma de fogo é o seguinte, toda ocorrência que envolve uma arma de fogo, uma apreensão de uma arma de fogo, uma troca de tiros entre polícia e criminosos, essas armas são apreendidas na delegacia e elas são encaminhadas para a gente para realizar algumas perícias. Primeiro, se essa arma funciona. Porque, obviamente, vamos ver, houve uma troca de tiros, se uma arma não funciona, não pode ter havido troca de tiros, né? Então a gente precisa determinar se essa arma é eficaz para efetuar Agora, disparo. como um leigo e curioso, como que dá para ver se essa arma funciona? Simples, não, a gente coloca uma espoleta, né, sem a munição e realiza o disparo. Se ela tiver capacidade de espoletar, a gente fala, de acionar a espoleta lá, então ela vai disparar, né? Tá. Depois a gente faz uma outra perícia se essa arma foi disparada recentemente. Então a gente, com reagentes químicos, a gente busca, né, com reagentes químicos a gente chama de teste colorimétrico, que a gente busca uma cor naquele reagente químico para saber se a arma disparou nos últimos tempos, né? Então, às vezes é a alegação de uma troca de tiro que uma arma deu um disparo. Você vai fazer, então vamos lá, foi até a delegacia, o indivíduo falou, essa arma aqui foi disparada, o meu vizinho deu um tiro lá e disparou a arma dele. A arma vai ser apreendida, foi ontem. Você faz o exame de recentidade de disparo de arma de fogo. Se der negativo, quer dizer que ele não disparou. Então, aí entra um outro fundamento da perícia, um outro pressuposto do trabalho pericial, que é determinar a culpabilidade de algum evento criminoso. Então, mais do que a gente trabalha, mais do que para ajudar a condenar um criminoso, muitas vezes a gente trabalha o trabalho mais gratificante nosso é para inocentar o inocente, porque pior do que você
liberar um cara culpado é você prender um inocente, né? Então, esse trabalho aí que a gente acaba tendo que fazer e de responsabilidade gigante. Falando nessa sensação, né, de libertar um inocente, né, de eximir da culpa, né, um inocente, a gente tem uma pessoa assistindo aqui, que é um grande amigo, já esteve aqui no programa, e que tem experiência nisso. É mesmo? Tem experiência nisso, em pessoas condenadas, já, acho que da último que teve aí, estava 8 anos preso, se eu não me engano. Ô, Eduardo, manda no, acho que era 8 anos preso, e através da perícia comprovou que que a pessoa era inocente, foi libertado. O doutor Eduardo Lantos, perito, está nos assistindo aqui agora, um grande abraço para ele aí, para Rosângela lá da Ceuel Criminalística. Você vê que o pessoal aqui da Empate, da Ceuel, do pessoal desse meio tá participando bastante aqui com a gente. Uma outra dúvida que eu tenho: se vocês vêm aqui, se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui, que aqui é tudo no bate-papo, né? No café, e assim vai indo, vai fluindo a entrevista. Qual é a diferença de um IC, que é um Instituto de Criminalística, para um IML? Interessante. Totalmente diferente? Na verdade, sim e não. Então vamos lá, vamos posicionar aí, pessoal, a estrutura organizacional hoje da Polícia Civil, né? Então o que acontece? A Secretaria de Segurança Pública, que é a entidade hoje, o órgão do governo do estado que abarca essas instituições, ela tem 3 grandes divisões hoje, né? Que é a Polícia Militar, Polícia Ostensiva, Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. E agora, existe desde 98, por um decreto do governador Mário Covas, a gente está abarcado na Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Anteriormente, éramos um departamento da Polícia Civil, tal como o DHPP, DENARC, DEMACRO, DECAP, existia o Departamento de Polícia Técnica, e ele foi tirado aí da estrutura da Polícia Civil, administrativa da Polícia Civil, foi criado pelo governador Mário Covas a Superintendência da Polícia Técnico-Científica. O que a Superintendência Técnico-Científica faz? Ela faz perícias, e ela é dividida em 2 institutos. Um instituto é o IML, Instituto Médico Legal, e outro instituto é o IC. Estão exatamente no mesmo nível de hierarquia em relação à polícia. O que acontece? O IML faz perícia em corpos, mortos ou vivos. Então você sofre uma lesão corporal, por exemplo, um acidente de trânsito, você precisa ir até o IML para caracterizar aquela lesão que você teve, para ver se alguém é culpado por aquela lesão. O que não é corpo é tudo feito pelo IC. Então todas as peças de crime, né, são realizadas pelo Instituto de Criminalística. Então a gente faz exames em peças de crime geral, armas, veículos, facas, pedaços de pau, cigarro, parte de contrabando, patrimônio. Como que funciona essa parte de contrabando? Então, é assim, ó. Então, vamos lá, nossas perícias, né? 2.500 perícias de entorpecente, 3.500 de veículo, 2.000 perícias de armas. Aí depois existem as perícias de local de crime, né? Que são em torno mais ou menos de umas 4.000 perícias que a gente realiza por ano. Essas perícias de local de crime, elas envolvem crimes contra a pessoa, tá? Que são homicídios, averiguação de algum suicídio, algumas mortes suspeitas, lesão corporal. E depois existe a parte patrimonial, que a gente fala, que são os furtos, os roubos, os estelionatos, os contrabandos, os descaminhos. Então, todas essas peças, né, a gente acaba recebendo no Instituto para caracterizar. Por exemplo, um cigarro que veio do Paraguai, né, ele não pode estar no Brasil porque foi fabricado no Paraguai. Então, não pagou imposto. Não pagou imposto. Hoje a gente acho que é uma porcentagem grande, aí 25, 30% do cigarro que circula no Brasil é cigarro paraguaio. Então, esse cigarro vem lá por quê? Para a gente caracterizar que ele foi fabricado em origem estrangeira. Porque os fabricados no Brasil têm um regramento de fiscal que existem alguns selos, algumas marcas no cigarro, que o cigarro paraguaio não tem. Então, para caracterizar que houve contrabando, né, ou descaminho, né,
As peças são levadas até o IC, a gente faz as perícias, determina a origem desse produto e depois o delegado pode caracterizar lá como um descaminho. E cigarro é só um exemplo, né? Porque... Muitos. A gente tem cigarro, CD não tanto mais, porque o CD está em desuso, né? Mas a gente tem falsificações de roupas, bonés, tênis, tudo acaba indo lá pra gente. Documentos. Pessoal que traz celular, traz iPhone, passa iPhone e Xiaomi da fronteira também. Não, esses daí acaba que não, porque são produtos que são originais que tem no Brasil, né? Tá. Aí, se existe um crime fiscal... Só uma questão fiscal. Uma questão fiscal, aí não cabe a gente apurar. A gente trabalha com a parte criminal. Então, os crimes patrimoniais, que a gente chama, né? Crime de jogo de azar, por exemplo, a gente atende bastante. Como que é? Então, o jogo de azar, por exemplo, máquina de caça-níquel. Ah, tá. Então, é um crime grande aí que a gente atende. Hoje está bem diminuído, mas foi uma demanda muito grande que a gente teve. Então, na verdade, o que é como a gente trabalha? Todo crime que deixa algum vestígio, precisa estar o perito lá para processar esse vestígio, para caracterizar esse vestígio, para esse vestígio ir caminhando juridicamente até chegar no julgamento lá. Tá? Então, na verdade, o nosso trabalho é esse, né? É caracterizar os vestígios e trazer eles para os olhos da justiça. Né? Porque, por exemplo, uma arma de fogo, ela não pode ir até chegar num tribunal e lá você disparar a arma para ver se ela funciona. Então a gente produz um laudo pericial, né? O IC, ele produz o laudo e retém a arma de fogo? Não retém. Na verdade a gente produz esse laudo, a arma volta para a delegacia, né? E depois fica armazenada no centro de custódia até o término do processo para saber qual vai ser o destino dela. Se ela vai ser destruída, se ela vai ser retornada para o seu dono. E até terminar o processo essa arma fica apreendida. Tá? Agora eu quero falar de um grande amigo que esteve aqui, que por coincidência, são dois amigos que estiveram aqui, e por coincidência lá, o dia que fiz a visita lá no Instituto de Criminalística, estávamos conversando, Sargento Nantes, forte abraço, grande amigo também seu, né? Grande amigo. Estamos juntos sempre aí nas ocorrências, o Sargento Nantes hoje está lotado na rota, né? Primeiro batalhão de choque. Está saindo candidato a vereador em Campinas. E aí sempre estão por aqui, apresentando ocorrências aqui pra gente. A gente sempre trabalha junto aí nas ocorrências. Já ajudou muito ele? Bastante, já trabalhamos muito juntos. O outro é o Sargento Kenjiro, que esteve aqui também. Outro grande irmão. Kenjiro tem uma particularidade especial, que eu vou contar bem rapidinho, um minutinho. Ele chegou aqui, eu olhei e falei, eu acho que eu conheço esse cara. Acho que eu conheço, mas não das redes sociais. Mas eu falei, eu já tive algum contato com ele que eu não sei de onde que tá vindo. Peguei e virei para ele e falei assim, você vai em tal igreja. Ele falou, eu sou de tal denominação da igreja, né? Falei, e onde você vai? Em tal lugar, é no mesmo lugar que eu vou. Eu falei para ele, ou eu não estou indo para a igreja ou você que não está indo. Mas é um grande parceiro, inclusive... Ele falou da pior situação que ele passou aqui, né, que ele tem na memória, e dessa pior situação o doutor Antônio participou. Pois é, eu até assisti, né, o programa que o Kenjiro esteve aqui, Sargento Kenjiro, um abraço aí, meu irmão. Grande abraço. E esse é um camarada, meu amigo mesmo, de longa data, de 10 anos já que eu estou na região aqui, a gente sempre está junto aí. E... sempre que pergunto, assim, a gente já participou de diversas situações difíceis, né? O trabalho nosso lá, o trabalho policial, é um trabalho que envolve, às vezes, muita emoção, situações tristes. Eu lembro até de palavras de um delegado de polícia na minha aula inaugural de perito criminal na Academia de Polícia, Dr. Tabajara Novaes Pinto, que era o diretor da academia, né? Ele conversou com a gente e falou, pessoal, vocês estão vindo aqui trabalhar na polícia, aqui é o seguinte, aqui ninguém vai chegar lá no seu posto, na sua lotação de trabalho e vai falar para você, olha, comprei um carro novo, olha meu carro, que bonito, olha, nasceu meu filho, olha, casa bonita. Ninguém vai chegar com boa notícia. Então a gente trabalha com coisas, situações, né, que as pessoas não gostariam de passar, né? Então a pessoa chega lá e fala, roubaram meu carro, mataram meu filho. Então a gente trabalha com situações tristes muitas vezes, né? Então a gente
acaba se deparando com essas aí, e dentre milhares que eu já atendi, assim, de locais de crime aí, né, ao longo de 10 anos, tem um que eu estava assistindo aqui, o sargento Kenjiro começou a contar, falei, nossa, mas eu também estava nessa ocorrência, que para mim foi a ocorrência mais marcante. Inclusive o sargento Kenjiro estava com o tenente Farina, que hoje é tenente, está lotado na Defesa Civil do Estado de São Paulo. Cara, um abraço também, faz tempo que eu não vejo, mas logo a gente se encontra, porque na polícia... Está convidado para vir aqui. Tenente Farina é uma pessoa excelente. E aí foi uma situação em que teve um duplo homicídio, né? Que um vizinho acabou matando 2 pessoas e depois cometeu suicídio. Isso foi aqui na região? Aqui em Barueri. Aqui em Barueri. Exatamente. Situação bem chocante, assim, porque não é uma situação comum pra gente, né? Você atende diversas ocorrências de homicídio, envolvendo tráfico de entorpecente, envolvendo acerto de contas por vários motivos, e acaba virando uma rotina isso, né? Porém, nessa ocorrência, uma ocorrência muito ímpar, assim, uma ocorrência difícil de se ver, né? E uma ocorrência que você vê muita tristeza ali por conta de toda essa situação aí, né? Famílias que moravam num excelente lugar acabam se envolvendo numa situação dessa, e aí me lembrei, falei, pô, foi a minha pior ocorrência também, foi essa ocorrência aí que o sargento Kenjiro também estava. Isso faz quantos anos atrás? Faz mais ou menos, eu acho que uns 6 anos, se não me engano, 6, 7 anos, por volta de 2013, foi nessa época aí. 2013. Foi recente a época que o doutor veio para cá. Nós viemos para cá em 2014, né? Nós éramos lotados na cidade de Osasco, atendíamos a mesma área, nossa área de abrangência era a mesma, e depois foi assinado um convênio entre as Secretarias de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Barueri, que permitiu que a gente fosse trazido para cá. E pra gente foi um ganho assim gigante, né? Você pôde ver lá nossas instalações. Nossa, é maravilhoso. A gente está muito bem instalado. Eu sei como era a instalação antiga. Sim. E hoje, graças a Deus, eles estão... A gente está muito bem instalado. E logisticamente, Thiago, a gente também está mais ou menos no meio, centralizado na nossa área. Então imagina que a gente tinha que pegar a viatura, sair de Osasco e ir para Itapevi. A gente tinha que Você cruzou 2 cidades. Pô, então era complicadíssimo. Hoje a gente está aqui em Barueri, a gente está mais ou menos centralizado. Então você está muito perto de Itapevi, perto de Santana do Parnaíba, perto de Carapicuíba, perto de Osasco. Então, pra gente foi um ganho logístico assim muito grande, né? Hoje a gente está trabalhando basicamente com 3 equipes na rua para atender essa área toda, né? A gente trabalha com 3 viaturas na rua para trabalhar. Esse é aquele pessoal que eu conheci. Um abraço para eles aí. Sim. Que ficam de plantão lá. Plantão 24 horas por dia, né? A gente tem lá o setor guerreiros. Exatamente. Tem o setor de plantão, que a gente trabalha durante o dia com 3 equipes, né? E durante a noite com 2 equipes. Né? À noite cai um pouco o índice de criminalidade, né? Na verdade não é que cai, é que muitos dos crimes eles só são noticiados durante o dia. Então você pega um furto, por exemplo, acaba acontecendo durante o dia. A pessoa vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência, que ocorreu um furto no seu comércio, na sua residência, e a partir disso a gente é acionado. Então durante o dia a gente tem mais equipes na rua para dar conta dessa demanda toda. E durante a noite diminui um pouco, porque durante a noite a gente atende o que a gente chama de locais preservados. Então ocorreu um crime, então a polícia... Já tem uma viatura lá preservando. Fica uma viatura preservando o local do crime, enquanto outra vai até a delegacia noticiar que ocorreu aquele crime, o delegado vai até o local, delibera se precisa lá de perícia ou não, precisando ele nos aciona e a gente se dirige até lá. Tá? Então à noite diminui o número de equipes e a gente... tem um tempo de resposta muito bom aqui. Mas nesse caso, quando há algum crime que o IC vai fazer a perícia, é só, mesmo que haja um corpo, só faz a perícia no que não é corpo, ou fotografa toda a cena. Na verdade, o único exame que a gente faz do corpo, a gente chama de exame perinecroscópico, que é o exame do perímetro do cadáver. Tá. Né? Então, no local, a gente chega lá, examina o cadáver para ver as lesões que ele tem externas. Então, a gente examina,
verifica o número de lesões, o tipo de lesão, o instrumento que causou essa lesão, né? E depois esse corpo é direcionado para o IML para corroborar com o nosso exame. Então, no Código de Processo Penal, existem lá 2 fotografias que são obrigatórias no laudo pericial, que é a posição onde o cadáver foi encontrado e a sua identificação. Então, essas 2 fotografias nós temos obrigação de colocar no nosso laudo pericial. E as demais podem ilustrar a cena do crime de maneira geral. Então, muitas vezes, um evento ele pode gerar 2, 3, 4, 5, 10, 20 perícias. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, exatamente, tem um homicídio, né? E nesse homicídio cometido por uma arma de fogo e tinha uma faca envolvida nesse local. Então, o perito se desloca até o local, faz a perícia do local, levantamento, a gente fala que a gente imortaliza aquele local. A gente chega ali, do jeito que está aquela cena, a gente vai deixar ela imortalizada para o futuro processo, né? Depois dessa cena processada, todos esses vestígios vão ser periciados. Então, existe uma perícia depois necroscópica desse cadáver, o próprio cadáver vai ser periciado, a parte toxicológica, são recolhidas vísceras desse cadáver, os laboratórios processam para ver se tinha algum tipo de remédio, algum tipo de droga na corrente sanguínea desse cadáver. Todos os instrumentos do crime vão ser periciados, então uma faca, uma arma de fogo. E aí cada instrumento é um novo laudo. Um celular. Então você aprendeu na cena do crime 3 celulares. Esses 3 celulares vão ser objetos. São 3 perícias. São 3 perícias diferentes. Então, às vezes, uma cena de crime envolve diversas perícias. Imagina uma troca de tiros que envolveu lá 3 criminosos e 5 policiais. São 8 armas para serem periciadas. Cada arma vai receber no mínimo uma perícia. Então, de um crime, você tem um desdobramento pericial muito grande. Como chama o perito que trabalha lá no IC com armas? Dr. Marcos. Dr. Marcos Aurélio. Grande abraço, grande profissional, hein? Excelente, ele tem uma formação muito boa em arma de fogo. Que profissional. Né? E está lá com a gente já há 10 anos já também. É ao mesmo tempo que eu, praticamente. Dentro do IC, eu vi que tem perito em armas, tem engenheiro. Sim, exatamente. Existem alguns eventos aí criminosos, ou não, né? Que, por exemplo, que ensejam a presença de um engenheiro com um cadastro no CREA, que são os eventos de incêndio. Então, ocorreu um incêndio, precisa de um perito criminal lá para determinar a causa daquele incêndio. Se foi um curto-circuito, se foi criminoso, se foi um evento natural, pode cair um raio e causar um incêndio, né? Então precisa de um perito criminal lá para isso. Então, incêndios, acidentes de trabalho, que são muito comuns. A gente tem uma área industrial gigante aqui na região, né? Sim. Empreendimentos imobiliários. Então, eventualmente acontece algum acidente de trabalho. Então, esse perito engenheiro ele precisa se deslocar até o local para verificar normas de segurança de trabalho, e se estão sendo atendidas e se existe algum culpado por aquela lesão corporal, aquele evento que ocorreu. Então a gente tem lá engenheiros, a gente tem especialista em arma de fogo, a gente tem especialistas em entorpecentes, a gente tem especialista, Dr. Flávio Cotomácio, né, um cidadão de Barueri aí, muito conhecido. Que legal. Ele tem especializações em documentoscopia, que é a parte de falsificação de documentos, grafotécnica. Então, a gente tem peritos de informática, né? Informática forense, que faz trabalhos com computadores e celulares. Hoje, a demanda de equipamentos eletrônicos a serem periciados aumentou bastante. Com a pandemia, a gente teve um aumento significativo nos crimes virtuais, né? Sim. Então, diversos crimes aí cometidos pelo meio virtual. Golpes de maneira geral, crimes muito mais graves, pedofilia. Então, a gente teve uma demanda aumentada nesse tipo de crime, né? Depois da pandemia, porque o pessoal começou a utilizar mais o meio eletrônico. Então a gente tem esses especialistas aí, né, em armas, em peças, em entorpecentes. A gente tem uma equipe lá, que é uma equipe uma equipe bem polivalente, né? Todo mundo faz quase tudo. Todo mundo unido, né? Todo mundo unido faz quase tudo lá.
E a gente tem, e isso é bom para a gente, porque você pode movimentar peças lá dentro do Instituto para, no caso de um perito tira férias, o setor não fica descoberto, a gente tem sempre um outro perito para colocar no lugar. E atendemos essa demanda gigante aí, né? Uma demanda bem grande de crimes que a gente acaba atendendo. Esse staff que o IC de Barueri tem, os outros institutos também contam com esse... Para falar a verdade, assim, eu não Com essa tenho estrutura? muitas informações. Assim, o IC hoje é um instituto muito grande. Nós atendemos todos os 545 municípios do estado de São Paulo. Tá. Então, em todos os municípios, às vezes você não tem uma base do IC lá, porém as viaturas se deslocam até esse município. Então, aqui, por exemplo, desses 6, 7 municípios que eu te falei, a gente está baseado em um, mas se deslocam lá. Então, em todo o estado de São Paulo, o IC realiza atendimentos. Para falar a verdade, eu realmente não sei como andam os outros ICs, porque a gente fica baseado aqui. É muito trabalho para focar aqui, né? Mas assim, o IC hoje, de uma maneira geral, né, a gente está muito bem equipado e todas as nossas demandas que não podem ser atendidas aqui de repente, a gente se recorre a um Instituto de Criminalística sede, que é localizado ali do lado da USP, na Moncorvo Filho. Que aí é a sede do nosso instituto. Então, muitos dos exames que não podem ser realizados aqui, a gente envia o vestígio para lá e ele é processado lá, examinado lá nos laboratórios. Né? Então, a gente conta sempre com o apoio do Instituto Criminalística de São Paulo, que nos auxilia aí sobremaneira em todas as perícias. Eu tenho um pessoal comentando aqui, a Jane da Empate Forense. Jane, grande beijo. Quero você aqui, hein? Já pedi para o Admilson para trazer você aqui para contar sua experiência aqui pra gente. O Alessandro Salermo tá falando... Seu irmão, pô. Quero mandar um forte abraço ao Dr. Antônio. É seu irmão. Valeu, forte abraço. O Márcio tá falando que é uma live de qualidade. Realmente, hoje tá perfeito. Só falta a doutora Thalita aqui do lado, mas não conseguiu chegar, tem sua correria, esse é o trabalho, né? A gente com certeza entende, vou levar ela lá. Bacana. Para tomar um café, te conhecer. Com certeza. E o município que hoje o IC está, que é Barueri, como eles atendem? Sim, o município o hoje, IC, por exemplo. Pra gente eu já comentei, foi um ganho muito grande, né? O município de Barueri atende a gente muito bem, a gente tem um convênio estabelecido, né? Com a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura de Barueri, e a gente é muito bem atendido lá. A gente, né, tanto a parte de material, parte de limpeza, eles nos auxiliam grandemente aí com a nossa demanda. Então, realmente a gente é muito bem atendido e estamos bem localizados no centro de Barueri aqui, né? Não, é estrutura. E, inclusive eu recebi uma mensagem no Instagram hoje, eu sei que é uma pessoa da Empate, eu só não lembro o nome, perguntando se eles poderiam visitar do mesmo jeito que o instituto. Só combinar que eu levo vocês lá. E já é desculpa tomar café. A gente não pode receber um grande número de pessoas, mas no meio da pandemia, bate-papo aí, a gente consegue realmente atender o pessoal lá, estão de portas abertas. E quanto às viaturas, como que elas são divididas hoje no IC? Hoje nós contamos lá, nossa equipe, nós temos 9 viaturas à disposição. 9 viaturas. Então, nós temos basicamente 3 viaturas de atendimento do local de crime, né, que são essas 3 equipes. Ficam à disposição para sair 24 horas. Nós temos uma outra equipe que a gente chama de equipe de perícias indiretas. Então, vamos pegar um exemplo lá, aquele acidente de trânsito que foi desmanchado e só vieram os veículos para cá. Aí houve ali uma lesão corporal e não ficou bem caracterizado quem pode ser o culpado por esse acidente de trânsito. Então essa quarta equipe aí, que hoje o responsável é o Dr. João Marco, um perito muito experiente, ele se desloca até o local com os laudos dos veículos que foram feitos aqui e no local ele faz uma reconstituição dessa cena. Então ele conversa com os envolvidos, cada um dá a sua versão do fato, e ele emite um laudo baseado já nessas perícias que já foram feitas anteriormente. Ele emite um laudo que às vezes pode ajudar a caracterizar quem deu causa àquele acidente. Então essa aí é uma quarta equipe que fica rodando. À disposição. Nós temos uma outra viatura
que também que vai até os pátios. Então, muitas vezes o veículo é apreendido, é direcionado para um pátio ou para uma delegacia e precisa receber uma perícia. Então, essa quinta viatura vai para lá. E depois as outras viaturas são de suporte e também para realizar expediente, porque a gente, muitas vezes, como eu te comentei, né, a gente leva esses vestígios para serem processados em São Paulo, então existe uma viatura exclusiva também para fazer esse expediente. Às vezes, 1, 2 vezes por semana a gente está indo a São Paulo na sede do IC para deixar vestígio, para recolher exames complementares que a gente direcionou para lá. Sempre tem uma ou outra lá de suporte, de step, né, que a gente acaba, às vezes, uma viatura furou um pneu, alguma coisa, a gente acaba trocando. Então, hoje a gente tem, para operacionalizar a equipe, a gente está com umas 5 ou 6 viaturas é suficiente, né? Aí a gente tem umas 2 ou 3 lá de step para poder ser usado a qualquer momento. Voltando só no assunto dos laudos em carros, tem um famoso aí da internet que eu acompanho há muito tempo. Ele teve os seus carros apreendidos pela polícia com suspeita de adulteração nesses carros, não adulteração em documento ou em chassi, mas adulteração de tunar o carro, de chipar o carro, enfim, participar de racha. Quem faz essas perícias nesses casos, no caso, seria o próprio IC. Aí, na verdade, esse tipo de alteração nas características originais do veículo acaba sendo um fato administrativo, não envolve a gente. Agora, Entendi. por exemplo, se eventualmente um veículo sofreu um acidente de trânsito, causou um acidente de trânsito, e nós constatarmos que esse veículo está com suas características originais adulteradas, então aí entra no nosso escopo. Com potência adulterada, essas coisas? Exatamente, aí entra no nosso escopo, que é o o delegado pode imputar uma conduta dolosa para um indivíduo que está trafegando com o carro com a suspensão rebaixada, por exemplo. Entendeu? Então, Entendi. enquanto é administrativo, não envolve a gente. Quando se tornou criminal, então a gente começa a atuar. Entendeu? Então, essa parte de adulteração de veículo é a parte administrativa, que é cuidada pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária, que eles têm um know-how gigante a respeito desse tipo de adulteração. A partir do momento que esse veículo eventualmente seja envolvido num crime, aí entraria a gente atua. Então a gente chama-se perícia criminal porque a gente atua em casos criminais. Casos cíveis, aí entra um outro tipo de atuação que a gente não atua. A gente não teria, né, não teria efetivo suficiente para atuar em casos cíveis. Então a gente trabalha com a parte criminal. Hoje nós somos no estado 1.300 peritos criminais. 1.370 peritos criminais no estado de São Paulo todo. Os outros estados também têm os seus institutos. Os outros estados também têm seus institutos. Funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Há uma tendência, né, dos institutos criminais ficarem independentes, mas todos os estados têm o seu setor de perícias lá para realizar perícia. Porque infelizmente o crime existe, infelizmente ou felizmente, né, a gente trabalha com isso, então o crime existindo, precisa existir a atuação do perito, respeitando o Código de Processo Penal. Perfeito. Explicação perfeita. É Eu tenho certeza que as pessoas que acompanham esse youtuber também, algumas me acompanham aqui, eu tenho certeza que sanou dúvidas assim como eu tinha também a respeito. E o doutor trouxe algumas coisas para a gente aqui para ilustrar o que o Instituto de Criminalística faz, né? Exatamente. Vamos mostrar, pessoal? Dá para mostrar, ô diretor? Vou colocar aqui, ó. Uma caixa pesada. Então, ó, eu trouxe aqui uma maleta, né, que a gente usa no atendimento do local de crime. E essa maleta aqui, vamos só esperar ele. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente... Só baixar aqui, ó. Isso. Basicamente, aqui a gente tem alguns objetos que a gente usa no local de crime, né? Então, a gente tem óculos para utilizar luzes forenses, nossos marcadores de local de crime, pós-impressão digital, máscaras de gás, porque muitas vezes a gente atende locais que tem cadáveres em putrefação, esse tipo de coisa, né?
Então a gente tem óculos que a gente utiliza lanternas forenses, tem aqui na maleta um GPS, uma trena eletrônica. Então a gente tem diversos elementos aqui que podem ajudar o perito lá no local do crime. Mostra pro pessoal as lanternas. Vou só tirar aqui, então vamos lá. Então, por exemplo, a gente vai examinar o local de crime e a gente pode procurar vestígios, né, com lanternas que têm comprimentos de ondas diferentes. Então você está vendo aqui uma lanterna laranja, uma lanterna azul, uma lanterna vermelha, que a gente pode, com o uso dos filtros e dos óculos próprios, então você vai usar uma lanterna vermelha, um óculos vermelho, uma lanterna azul. Olha só que interessante. Para você conseguir enxergar onde que está aquele vestígio, né? E aí, uma digital ou sangue, alguma coisa do exatamente, tipo. saliva, algum vestígio biológico para a gente poder coletar, né? E todo aí, esse material é fornecido pelo Estado. todo o material fornecido pelo Estado. Legal. Exatamente. Então aqui tem paquímetro, tem uma trena eletrônica, que a gente pode muitas vezes fazer medição de altura, por exemplo, a altura de uma queda, e impressão digital, até trouxe aqui um pó, vamos ver se a gente consegue mostrar rapidamente. Vou utilizar aqui um pó do tipo magnético, consegue mostrar aí? Aqui. Então a gente pega uma folha, né? Aqui já teve digital. Vamos ver se é esse ou se é a folha de baixo. Pra falar a verdade, eu não sei, né? A gente processou aí. Então, ó, diz que eu vou usar um pó magnético. Então, de repente, a gente desconfia que essa folha tem algum vestígio. Então, a gente vem aqui, processa isso aí. Olha lá, ó. Então, ó. Aqui já deu pra ver que alguém passou por aqui. existe aqui uma impressão digital colocada nessa folha aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar ali em detalhe para a câmera, Tiago. Olha só, aqui Pode pegar aqui, já dá para ver já. Então, dá para ver que alguém passou por aqui. Inicialmente a gente não conseguia visualizar o vestígio, né? Totalmente então, branco. A gente, aplicando um pó, a gente consegue determinar que existem impressões digitais aqui existe uma marca de mão, né? E aí, através dessa coleta, a gente consegue identificar uma pessoa, colocar uma pessoa numa cena de crime. Dessa folha, por exemplo, tem algum instrumento, alguma coisa que consegue pegar no caso do papel, o que a gente faz, né? A gente tem, se for uma superfície, por exemplo, né? A gente pode usar lâminas para coletar. Então, se fosse uma mesa, por exemplo, aqui nessa mesa, eu venho aqui, coleto aqui, e mando a impressão digital nessa lâmina para ser processada. Se for um objeto que a gente pode pegar o objeto do local e levar, no caso de uma folha, eu levaria a folha, entendeu? Não coletaria da folha, eu já levaria a folha. Se é uma superfície grande, que nem esse vidro aqui, então eu não levo, então eu coleto. Tá? Que legal. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí. A Jane, que é perita forense, tá... Que legal, que legal. E é isso aí, Tiago. A gente, né, fica feliz aí do convite. Só temos a agradecer a diretoria do Instituto, né, a superintendência que autorizou a nossa vinda até aqui, né, e agradecer o convite e dizer que estamos à disposição lá de vocês. Tá legal. Bom? Eu vou mais vezes tomar café, vou lá ver se a caneca do Café com Justiça tá lá. Vou lá tomar café. Doutor, nosso tempo é curto, mas foi extremamente proveitoso. Tenho certeza que teve muita gente aqui em todas as redes sociais. Hoje foi um dia de teste atípico, que eu coloquei o Instagram também para rodar. Se vocês gostarem aí, vão falando para mim, vão dando opinião que eu vou colocando nos outros programas também. E foi um dia maravilhoso, entrevista maravilhosa, tem conteúdo, né? Quando o convidado tem conteúdo é outra história. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Doutor Antônio, Deus abençoe. Amém, obrigado. Tem aqui um grande amigo, conta comigo, que a gente sempre puder estar junto, se ajudar, vamos se ajudar. O doutor Antônio é uma pessoa ilustre, que desde o primeiro momento que nos conhecemos me recebeu muito bem, com muita humildade, e isso é quase raro hoje em dia. Mas é isso aí, pessoal. Se quiserem me seguir no Instagram, segue lá, oficial Thiago Muniz. Tem o Instagram da TV Barueri, que é tvbarueri.live. Tem o Instagram do Café com Justiça, que é Café com Justiça BR. Toda essa entrevista aqui vai estar disponível no canal do YouTube do Café com Justiça.
entra lá, segue, compartilha, curta. Isso é importante pra gente, né? A gente vai criando conteúdo, esse é o objetivo do canal, criar conteúdo para as pessoas. E é uma certa forma de nos retribuir essa curtida, esse like, enfim. Espero que todos vocês tenham gostado. Conto com vocês aqui às 8 na sexta que vem. Um forte... e sexta que vem tem delegada Mônica Gamboa. Grande amiga, parceira, grande beijo. Vai estar aqui com a gente. É um dia especial também. Se quiser, vem aqui pra gente tomar tudo café junto com ela. Doutora Mônica, a gente teve algumas perícias realizadas em alguns veículos, que ela está lotada no 14º DP de São Paulo. E aí, em contato com ela, a gente realizou algumas perícias lá, referentes ao 14º distrito, que é o distrito que ela chefia lá. Tá aí. Mais uma coincidência, então, amigo. Pessoal, um grande beijo. Até semana que vem, às 8. Fiquem com Deus.